Irmãos e irmãs, somos nessa hora um imenso cenáculo do tamanho do Brasil. Nós aqui no santuário e todas aquelas pessoas de quem nos assumimos representantes diante do Senhor, além de um número sem conta de irmãos e irmãs em comunhão conosco pelos meios de comunicação social para a celebração da Eucaristia. Maria nos olha com cuidado de mãe, e Jesus ressuscitado, nossa paz, está no meio de nós. Aqui, mais próximo do altar, está o episcopado do Regional Sul 4 da CNBB. Nosso regional coincide com a província eclesiástica de Florianópolis e com o estado de Santa Catarina. Somos uma arquidiocese e 10 dioceses. Um povo que já doou muitos de seus filhos e filhas para a vida sacerdotal, a vida consagrada e a vida missionária. Nosso regional completará 50 anos no próximo mês de janeiro. Como discípulos missionários no meio de uma população, vivemos a nossa fé como discípulos missionários no meio de uma população de 7 milhões de habitantes. Das terras brasileiras de tanta beleza, coube-nos uma porção entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, desde o Atlântico até a Argentina. Belas praias, rios e lagos, serras, planalto, campos e 4 estações bem definidas, altas temperaturas e frio rigoroso com geadas e neve. Castigam-nos de vez em quando alguns efeitos das alterações climáticas. Também nos ameaçam, com suas devastadoras e dolorosas consequências, projetos de mineração de carvão, de fosfato e de xisto. Porém, estimulados por muitos santos e santas que por lá deram seu testemunho, como Santa Paulina, a bem-aventurada Albertina, Padre Aloísio e Frei Bruno, anima-nos e nos dá coragem à esperança cristã. Recentemente, o Papa Francisco nos recordou a chamada à santidade que o Senhor nos faz. E citando o Concílio Vaticano II, completava: chamados à santidade, cada um por seu caminho. Hoje, a palavra de Deus que acabamos de ouvir nos diz que somos chamados a viver, desde já, uma vida de qualidade divina. Ao etíope da primeira leitura, o caminho se abriu com a ajuda do diácono Filipe, que lhe anunciou Jesus, explicando a Escritura. E Jesus, no Evangelho, afirma que quem crê possui a vida eterna. E quem comer do pão vivo descido do céu, que é Ele mesmo, viverá eternamente. Então, quem adere a Jesus e pratica a sua palavra, tem vida divina. Amar é próprio de Deus. Deus é amor. Quem ama, assemelha-se a Ele. São Francisco de Sales afirma: Cristo partilha conosco sua própria vida ressuscitada. Mas Jesus encontrou grande dificuldade para se fazer entendido e acolhido. Os judeus murmuravam muito. Eles o conheciam seu pai José, conheciam sua mãe e sua família. Não concordam, portanto, que Jesus seja aquele que o Pai enviou para ser o pão de Deus para dar vida ao mundo. O problema deles é que suas vidas não estão abertas ao dom de Deus. Preferem suas próprias seguranças e certezas, sua religiosidade ritualista, estéril e vazia. O orgulho e a autossuficiência são realmente uma montanha intransponível. Decidiram que não precisam do pão que desceu do céu. Não vão acolher Jesus. Não precisam de Deus. Preferem, diria o Papa Francisco,
uma forma de falsa espiritualidade sem encontro com Deus, como tantas que reinam no mercado religioso atual. Comer a carne do Senhor e beber o seu sangue significava para a comunidade de João Evangelista o mesmo que acolher e assimilar a pessoa de Jesus na sua totalidade, respirar o seu alento, sonhar os seus sonhos, alimentar-se das suas palavras. Nutrir-se de generosidade, de beleza, de profundidade, para que não restasse espaço para egoísmos, intolerâncias, miopias da vida, faltas de sensatez, medos e superficialidades. São Paulo, discursando no Areópago de Atenas, exprime essa realidade dizendo que em Cristo existimos, nos movemos e somos. Aos Gálatas declara: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todos nós sabemos quanto o pão é alimento fundamental em nossas vidas. Sem ele, de fato, não conseguimos viver. A consciência disso e a realidade da fome tem sido motivo de muitas iniciativas e projetos. Mas é preciso que se diga, há também outros projetos, movidos pelo princípio da cobiça, do egoísmo e da indiferença. Projetos escandalosos porque promovem o escândalo e a ignomínia da fome para muitos. O pão é uma comida digna quando resulta de um trabalho digno. Não se pode dizer a mesma coisa quando o pão é comida buscada no lixo, por exemplo. Esse é o pão da degradação humana, causa de tantas tragédias. Costumamos dizer que não pode faltar o pão na mesa de ninguém. Em torno da mesa, quando sobre ela está o pão, reúnem-se as pessoas, a família, os amigos, os convidados. Todos sentam em torno do pão. O pão nos une, nos torna amigos e nos faz mais irmãos. Dá-nos a oportunidade de conversar, de sorrir, de falar e de ouvir. Maravilhas que nos alimentam tanto. O pão reúne e ensina a conviver. A falta de pão distancia, dispersa, cria rupturas e conflitos. Quando e na medida em que nos deixamos atrair pelo amor do Pai, reconhecemos-nos filhos e nos identificamos com o Filho, alimentando-nos da carne e do sangue de Cristo e então transformados nele, assimilados por ele, somos levados a viver aqui na terra os valores do reino de Deus. Grande valor é o da boa convivência, o amor recíproco que Jesus nos quis fazer entender e mandou que o praticássemos quando lavou os pés dos discípulos, ícone da Eucaristia e do mandamento novo do amor. Precisamos reaprender a conviver. A boa convivência requer o respeito mútuo, a mansidão que supera a agressividade, e o autoritarismo. Requer boas maneiras, coragem de deixar de lado televisão, internet e celular para dar espaço ao cultivo do dom de ouvir e de falar. Não haverá relacionamentos novos sem um ser humano novo, alimentado e recriado pelo pão descido do céu. O pão é tão importante, porém não se deve juntar ou acumular mais que o necessário. Essa orientação já havia sido dada ao povo de Israel no deserto. O excedente criava bichos e produzia mau cheiro. Quando cada um junta somente o necessário, todos terão sua parte. Isso significa que não devemos viver para o pão ou para o ter, o consumir, o dominar. O ter, a cobiça e a ganância desfiguram o nosso ser. O pão não tem finalidade em si mesmo. É ajuda, é mediação, é sinal. O pão descido do céu é pão entregue que o Pai doou. Nele vislumbramos nossa identidade e nele devemos nos tornar. Quem se alimenta dele faz de si pão para os outros.
Eis então, irmãos e irmãs, o milagre da Eucaristia. Comer a carne e beber o sangue eucarísticos nos faz solidários, nos compromete, nos faz viver, nos predispõe a amar, a dar a vida. Nos faz fortes porque nos irmana, suscita a sinodalidade, nos recria e nos faz novos. Faz com que nos despojemos do homem velho e nos revistamos do homem novo, no dizer de São Paulo. Tornamo-nos novas criaturas, capazes de, pelo testemunho e pelo anúncio, forjar uma nova sociedade. Por intercessão de Santa Paulina, da bem-aventurada Albertina e de Maria, nossa mãe, Deus nos abençoe. Assim seja.